Para quem está em casa, hoje a gente vai fazer a nossa última unidade, unidade 13, o Brasil e o mundo, na página 240, né? Vamos lá então. Quando a gente fala aí, né, dessa questão do Brasil e o mundo, é a relação que nós temos com os outros países do mundo, tá? Esse elo de ligação, que são as importações, as exportações, o comércio, a indústria, que é tudo que a gente conversou, né, neste bimestre, tá? Os meios de transporte que fazem essa ligação entre um e outro. Vamos lá então. Começa a leitura para mim, Pietra. O papel do Brasil no cenário global mudou significativamente nos últimos anos. Em um passado recente, éramos meros produtores e exportadores de produtos primários. Atualmente, temos um papel relevante na economia globalizada, sendo nossas decisões econômicas, tecnológicas e geopolíticas relevantes em escala internacional, porque o país se tornou uma área de destaque para investimentos estrangeiros em vários setores, como comunicação, agricultura, energia, indústrias com maior tecnologia, etc. Então nós hoje, né, antigamente a gente não passava de um mero fornecedor de matéria-prima, mas hoje a gente conseguiu um desenvolvimento industrial um pouco maior, né, e um desenvolvimento econômico. Isso fez com que a gente tivesse destaque, então, aí, perante os outros países do mundo. A globalização, que é este ato de transformar algo, um produto ou alguém conhecido mundialmente, é um processo que fez com que nós tivéssemos esse destaque perante os outros países do mundo. Então, esse avanço tecnológico nos ajudou muito a ser conhecido por outros países, tá? Ponto de partida, vai lá, Amanda. Cada país possui uma capacidade econômica e uma qualidade de vida diferente, o que determina como as pessoas naquele país vivem. Mas apesar disso, dentro de um mesmo país, a qualidade de vida não é a mesma para diferentes classes sociais. Havendo pessoas que não conseguem se alimentar e ter acesso à saúde em uma mesma cidade, onde a pessoa que possui artigos de luxo. Nesse capítulo, iremos entender como a economia do país influencia na vida de sua população e os índices que medem diferentes aspectos econômicos e sociais, e como isso é refletido atualmente com o processo de globalização. Quando vocês forem um pouquinho mais velhos, quando vocês estiverem lá no primeiro ano do ensino médio, vocês vão ouvir falar muito sobre Karl Marx. Karl Marx é um dos maiores sociólogos do mundo e ele explicava muito bem essa questão das classes sociais, dessa divisão social, onde no mesmo lugar, né, algumas pessoas vivem uma vida de luxo, enquanto outras vivem uma vida de miséria, né? Então isso a gente define como classe social. Então nós temos uma pirâmide, né, que diz que nós temos uma classe dos miseráveis, classe baixa, classe média e a classe alta, que são os ricos. E a gente percebe que a pirâmide ela funila, ou seja, nós temos muito mais pobres do que ricos, né? Isso é uma realidade não só do nosso país, é uma realidade do mundo, né? Então hoje no mundo nós temos muito mais pessoas com necessidades, muito mais pessoas pobres do que pessoas com renda alta, né? Pessoas ricas. Milionários, então, se a gente for ver pela população mundial, são pouquíssimos, né? Então poucas pessoas levam um patamar muito grande de riqueza, enquanto muita gente vive às vezes sem ter nem o que comer, tá? É uma realidade bem triste, é uma realidade bem presente, bem real que a gente vive aí no dia a dia. Então a gente vê ali, né, duas imagens, uma escada, a pessoa lá em cima formada, né, a família, a casa, os bens, certo? E daí a gente vê ao contrário, né, o pai de família subindo a escada, tentando, lutando, né, para não faltar as coisas para os filhos, né? Então, para alguns as coisas são mais fáceis e para outros muito mais difíceis de ser conquistadas. Isso não impede que todos conquistem. A diferença é a luta para conquistar, é o caminho percorrido, tá? Aí temos duas perguntinhas.
Vou tirar um pouquinho aqui para mim ler. A imagem está retratando diferentes classes sociais. Qual a diferença você vê nas duas pessoas apresentadas? Como você acha que é o estilo de vida de cada delas a partir dos estudos, lazer e trabalho? Né? Então foi como a professora falou, a gente vê na primeira a pessoa no topo da escada, né? Ela teve acesso mais rápido a diferentes tipos de formação, de serviços, o ensino de qualidade, enquanto do outro lado a gente vê uma pessoa que não teve essas mesmas condições, que teve um caminho muito mais difícil para ser percorrido, tá? Então ele teve limitações, ele teve dificuldades. Então a gente vê isso muito no nosso dia a dia, pessoas que conseguem as coisas com muita facilidade e outras pessoas que lutam a vida toda para às vezes conquistar aquilo, né? 2. Refletindo sobre a imagem acima, a qual classe social você acha que você pertence? E aí, a qual a gente pertence? Aquela que consegue as coisas com mais facilidade ou aquela que vai lutar para conquistar aquilo que precisa, tá? Então essa resposta é de vocês, é pessoal, tá bom? Hã? Pode colocar, a resposta é sua, tá? Minha vida não é tão difícil assim, mas é um pouco difícil ainda, né? Então, Isso não é fácil. mas não é fácil, né? Um mundo globalizado. Vou deixar uns minutinhos para vocês terminarem de responder isso aí, pra gente dar continuidade, então. Então eu vou explicando, tá? Eu acho que é mais rápido do que a gente ler tudo isso aí, né? Um mundo globalizado, porém diferente. Então nós temos, né, uma imagem aí da Guerra Fria, que foi a luta entre o capitalismo e o socialismo. Capitalismo representado pelos Estados Unidos, socialismo representado pelos países da União Soviética, né? O RSS, que a gente chamava, né? Que hoje já se dissolveu, certo? E essa luta foi, então, a gente sabe que os socialistas vão aprender isso ano que vem. O socialismo é uma luta, é uma classe econômica que luta, que visa o governo tomar conta, né, de todas as empresas. Então essas empresas são públicas, as pessoas são funcionários do governo, né, e dentro das leis da socialismo, então todos teriam mais ou menos um patamar de vida igualitário, todos seriam iguais, tá? Mas isso na teoria, porque na prática não era bem isso. Em contrapartida, os Estados Unidos com o capitalismo, que é o que a gente vive, onde as empresas são privadas, cada um é dono da sua empresa, né? A maioria delas pelo menos, e o governo só toma conta daquilo que é órgão público, né? O que é privado, quem toma conta é o seu proprietário, é o seu dono, certo? E no sistema capitalista, as pessoas lutam para ser melhores todos os dias, para ter mais riqueza, tá? Então essa é a norma do capitalismo. Então a Guerra Fria foi uma guerra sem armas, por isso que recebeu o nome de Guerra Fria, porque não teve armamento, não teve conflito armado. Era conflitos de ideias, conflitos de pessoas que discutiam assuntos, pessoas que queriam decidir qual era o fator econômico que ia dominar o mundo, certo? Sistema econômico que ia dominar o mundo. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, que separava a Alemanha Oriental de a Alemanha Ocidental, né? Então houve o fim da Guerra Fria e quem ficou campeão foi o capitalismo, que é o que a maioria do mundo vive hoje, o sistema capitalista, tá? Então, mas aqui a gente nem vai falar disso, a gente fala de globalização. Aí que eu chego na globalização. Então, o capitalismo ele trouxe esse processo de globalização. É um processo de avanços tecnológicos, né? Onde todos os países do mundo, entre aspas, têm acesso às informações e sabem o que acontece em todo o local. Por exemplo, vamos citar aqui um fato. Aconteceu a morte, né? Ali do rapaz ali, o repórter. E ontem passou no Jornal Nacional, vocês viram? Quer dizer, globalizar é isso. A informação ela chega muito rápido a todos os setores. Se esse fato tivesse acontecido, por exemplo, há 30 anos atrás, será que essa notícia teria chegado tão rápido? Né?
Então esse processo de globalizar, ele transforma, né? Ele acelera não só a questão das notícias, mas as informações, a questão econômica. Hoje você vai fazer você precisa pagar alguém que está lá nos Estados Unidos, o que você faz? Você faz uma transferência. Você precisa ir no banco? Não precisa, você faz aqui mesmo, sentadinha. E a pessoa está lá nos Estados Unidos. Não é? Isso é globalizar, isso é tornar algo possível, acessível. Então esse processo, ele chegou com muita força nas nossas casas, no nosso país, né? Nos todos os países do mundo. Será que todos têm acesso a isso? Não. Em alguns lugares do mundo as pessoas não têm nem internet, nem energia ainda, nem água, tá? Alguns lugares, algumas cidades aqui no Brasil, as pessoas não têm nem energia elétrica ainda. Então não são todos que têm esse acesso. Não são todos. São as principais cidades. Então quem mora na cidade tem esse acesso. Quem mora numa cidade pequena igual a gente, nós não temos lá um sinal de internet maravilhoso. A gente não tem lá, né, um avanço tecnológico maravilhoso, não temos shoppings, não temos essas coisas. Mas nós temos o acesso. Ele é um acesso mais frágil, é um acesso mais lento, mas a gente tem acesso a ele, né? E imagina quem mora então lá no fim dos Conjuga, lá no Parazão, né? Que não tem nem energia elétrica ainda. Que ainda os telefones é os orelhão, aqueles antigos orelhões, sabe? Movidos a energia solar, ou seja, nessa época de inverno, os orelhão nem funcionam direito. Então, assim, é difícil. Não são todos que têm este acesso. A gente gostaria que todos tivessem os mesmos direitos, né? Mas não é uma realidade que é vivida não dentro do nosso país e também não dentro de muitos países do mundo. A África, por exemplo, sofre os mesmos problemas que nós. Papua Nova Guiné também, lá na Oceania, também sofre os mesmos problemas que nós. Então, a maioria dos países do mundo, né, ainda sofrem problemas com essa comunicação, com essa globalização. Os grandes países, as grandes cidades, as grandes metrópoles têm esse acesso assim, né? Rápido. Mas as cidades do interior, a zona rural, as pessoas que moram nas glebas, que moram nas vicinais, então essas pessoas ainda não têm todo esse processo de globalização nas suas casas, tá? Quando a gente fala de globalização, a gente fala logo de índice de desenvolvimento humano. O que é índice de desenvolvimento humano, professor? Vocês já ouviram falar disso aqui? Já, né? Então o IDH, que a gente chama IDH, ele é um índice que vai medir como as pessoas vivem. Como as pessoas têm acesso à educação, como as pessoas têm acesso à saúde, como as pessoas têm acesso ao lazer, como as pessoas vivem dentro do nosso país. Esse IDH é só no Brasil? Não. Todos os países do mundo medem, isso aqui é uma medida, medem seu IDH, certo? E através do número que é medido é que se fala se o IDH daquele lugar é alto, se o IDH é médio ou se o IDH é baixo. IDH baixo é aquele local onde não oferece educação de qualidade, as pessoas não têm acesso à saúde de qualidade, as pessoas não têm acesso nem ao básico. É o IDH baixo. IDH médio é uma medida que vai entre 500 e pouco até quase 700. Então essas pessoas têm um acesso razoável à educação, um acesso razoável à saúde, saneamento básico, certo? Alto, quando aquele país é top, né? Estados Unidos, por exemplo, né? As pessoas... Gente, desculpa, tirar, eu falo demais, tem que respirar. As pessoas andam livremente pela rua porque não tem violência. Podem andar de a pé aí, ó. O celular aqui desse tamanho aqui, ó. Ninguém vai mexer com ela. Entendeu? A pessoa tem acesso à saúde, tem acesso à educação de qualidade. Escola pública lá, ixi, tem nem comparação, não. É top das tops. Os quadros são digitais. Professora, Pode ser, gente.
Uma grande empresa transnacional aqui. Imagina as particulares. Você entra, que você faz assim, o trem abre, você entra. Dentro da sala de aula tudo é digital. É top. Imagina as particulares. Entendeu? Lá nem tem tanta exigência de escola particular. Lá tem Na maioria são universidades, né? Quando já vai logo para ali, as mais, nem tem tanta necessidade pela qualidade do ensino público. Entendeu? Professor, se a senhora for comparar esse filme assim pra realidade, esse filme tá sempre errado, porque no filme é tudo quadro normal, aí se for comparar de verdade, os quadros é melhor. Mas os filmes normalmente são muito antigos, né? Se você pegar um filme atual, por exemplo, você já percebe a diferença, né? Os professores eram meio burro também, né, nos filmes. As pessoas falavam, tipo, gritando assim, vou me matar. Daí o professor, e o filho não podia estar escrevendo nada, ele só tava assim, A gente tá falando sobre isso, tá ali na página 244, tá? Tô falando sobre IDH, a gente já tá lá na página 244. Então lá na página 244 fala assim, ó. IDH superior, então mais alto, 790 é considerado IDH alto, elevado, tá? Muito elevado. IDH medido até 789 é o IDH médio, países em desenvolvimento, países que estão crescendo, tá? IDH baixo, então, né, até 519 é considerado IDH baixo, tá? E professor, e esse daqui branco? Baixo. Não tem branco aqui. Professor, isso aqui é a Rússia, né? É. Sem dados. Mostra cadê a China? Esse não tem dados. A China Não é tem. Isso é sem dados, mas Aqui, aqui ó. tá branco, então. A China é aqui inteiro. Eu não sei, essa página. Acho que é sem nada, né? Eu acho que não tem. Tá? Esse branco aí é a... Aí tá, Lena número 1 pergunta assim. Observe o mapa mundo de 2016. Isso é antigo, viu? Nós estamos em 2020. E escreva quais são as regiões do mundo que apresentam os maiores índices. Então, os maiores estão de aquele roxo mais escuro, tá? A Rússia. Então, nós temos a América do Norte. Vamos falar de continente mais fácil, né? América do Norte e do Sul, né? Lá tem um pedacinho lá na América do Sul. Temos a Oceania, que eu falei pra vocês, a Austrália e Nova Zelândia, tá? Então são também IDHs considerados altos. A Europa e a Ásia, que daí entra a China, o Japão. Claro que dentro desses continentes tem países pobres, tá? Mas tem países super ricos. Então podem colocar lá. IDH baixo tem a Ásia e a África, né? Alguns países aí da Ásia, tá? Quando a gente fala em Ásia e África, não é de forma geral, são alguns países, tá? Posso trocar de mesa? Pode. Tem um chicote embaixo que sempre fica... Professora, América do Norte, E a IDH alto, então, América do Norte e do Sul, né? Do Sul é um pedacinho lá, né? A Oceania, a Europa e a Ásia. Eu tô falando. Analisa o mapa aí, olha as cores, ó. Pelas cores aí você vai saber quais são os altos e quais são os baixos. Então, analisando isso aí, vocês vão responder a página 245 e a 244, tá?